Olá, irmãos e irmãs, Shalom, paz do nosso Deus, para todos vocês. Hoje, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, trazendo a palavra de consolação e conforto. E o tema de hoje será Por Trás do Véu. Por Trás do Véu. E antes que falemos do assunto, nós pedimos a você que dê o seu like, né? É o velho discurso, né? E que esse vídeo te tocar, compartilhe com outros. E onde esse vídeo chegar, quem desejar se inscrever no canal, se inscreva. E seja bem-vindo à nossa comunidade. Aperta lá em inscrever-se, aperta lá no sininho e em todas. Quando a gente postar outros vídeos, o YouTube vai lhe informar. É um novo vídeo para você saborear aí junto conosco. A gente fala em saborear porque é a palavra de Deus, né? O alimento da nossa alma. Muito bem, então o assunto de hoje, por trás do véu. O assunto anterior foi o véu do templo se rasgou. Foi o assunto anterior. E eu prometi que noutros vídeos a gente aprofundaria o assunto. E quando o véu se rasgou, apareceu o que estava por trás do véu, né? Apareceu materialmente o que estava por trás do véu. Tinha objetos materiais. Porém, esses objetos representavam valores inestimáveis, imensuráveis, espirituais. E que, como vai dizer o autor de Hebreus, nós não vamos falar deles agora, nesse momento. Tem muito o que se falar. Apareceu o que estava por trás do véu. E, além do valor material, eles tinham valores espirituais. Hoje nós vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, dos valores espirituais, significados espirituais de revelações que vieram quando o véu se rasgou. Eu já falei que revelação sair de trás do véu, né? Sair de trás do enigma, do que está embaraçado, do que não se tem acesso. Era o que tinha lá dentro do Santíssimo ou Santo dos Santos. Muito bem. Então o texto de hoje é Hebreus 9, 3 a 5. O texto de hoje, que diz o seguinte: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, toda coberta de ouro em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória de Deus, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Interessante que essa palavra do autor de Hebreus, seja Paulo, Apolo, Barnabé ou outros, né? Essa questão teológica aí, né? Essas últimas palavras do versículo 5, das quais coisas não falaremos agora particularmente, é o que eu tenho para dizer também. Nós não vamos falar agora particularmente de quê? Do incensário de ouro, o significado. Mas se Deus permitir, quem sabe no próximo vídeo. O incensário de ouro estava por trás do véu que se rasgou, a arca do concerto, um vaso de ouro, o maná, a vara de Arão, as tábuas do concerto, os 10 mandamentos, os querubins, o propiciatório. 8 peças estavam por trás do véu. Nós não vamos falar delas agora, certo? Olha, até o tempo de Jesus, dizendo assim: quando o véu rasgou-se, ninguém viu o que estava por trás do véu, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano, por ocasião da festa da expiação. Mas, conhecendo a lei, sabia-se o que havia lá. Quem conhecia a lei, sabia o que havia lá, porque estava escrito. Lá no Antigo Testamento tem isso, em Êxodo, Levítico, né? E hoje nós cremos e por isso sabemos de muitas coisas que existem no céu, porque o Santo dos Santos apresenta o céu. Por estar escrito, nós sabemos e cremos o que havia por trás do véu, né? Hoje nós cremos e por isso sabemos de muitas coisas que existem no céu. Estou repetindo. Por estar escrito. E o que havia por trás do véu? Exatamente esses 8 objetos que foram falados. Eles têm um significado muito grande e mais tarde, noutra hora, nós haveremos de falar. Mas nós queremos fazer uma observação aqui. Todos esses elementos, esses objetos, têm grande significado. Mas como o autor de Hebreus, digo, não falarei agora. O vídeo ficaria muito longo. É por isso que a gente não vai falar agora.
Porque o combinado é que esses nossos vídeos seja de 10 a 15 minutos. Às vezes nós chegamos até a mais. E a conclusão dessa nossa introdução é o seguinte: se o véu tinha um significado material, muito maior o seu significado espiritual. Se o rasgasse fez revelar o que estava por trás, materialmente falando, imagine o que possibilitou revelar a rasgadura do véu, o que possibilitou revelar espiritualmente. É aí que nós queremos focar hoje. Ou seja, muito mais do que olhar, porque o véu se rasgou, apareceu o que estava lá no Santo, que estava lá no Santo dos Santos. Muito mais do que olhar para o incensário de ouro, para a arca do concerto, para um vaso de ouro, para o maná, para a vara de Arão, para as tábuas do concerto, que eram os 10 mandamentos, para os querubins e para o propiciatório. Muito mais do que olhar para isso, nós queremos olhar para algo que aconteceu no mundo espiritual. Apareceram essas coisas, mas apareceram revelações, verdades, notícias, manifestação de Deus a favor do homem. Então, bendito seja o Senhor. Nós veremos agora alguns tópicos, 3 tópicos, né, apenas, das revelações espirituais com o véu rasgado. Interessante, irmão, está lá em Mateus 8, 23 a 27, uma pergunta que fizeram a respeito de Jesus quando não se sabia que era Jesus. Ele ia com seus discípulos no barco e houve uma grande tempestade no mar e as ondas subiram e o mar estava bravio e o barco estava se enchendo d'água. Jesus dormindo na proa disse: Senhor, não se preocupa que a gente morra. Ele disse: aquieta-te vento e aquieta-te mar. E o mar, o vento primeiro se aquietou e as ondas do mar se aquietaram. E eles disseram: quem é este? É quem até os ventos e o mar obedecem. Então não se tinha resposta. Hoje nós sabemos, mas naquele tempo não se sabia. Os primeiros discípulos de Jesus, até receberem o Espírito Santo, eles não sabiam exatamente quem era Jesus, exceto alguns, porque iam sendo feitas revelações, como foi feita a Pedro, né? Deus revelou que ele era o Filho do Deus vivo. Então, quando o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, o centurião disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Está em Marcos 15, 38 e 39. Então, logo com a morte de Jesus, e na hora que ele morreu, o véu do templo se rasgou, na mesma hora o véu se rasgou lá no templo. E o centurião estava lá no Calvário, olhando para Jesus, e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem, é o Filho de Deus. Bendito seja o Senhor. É o Salvador do mundo, é o Deus humanizado, é o Deus que veio até nós, ter a comunicação plena, fazer a revelação plena daquilo que é necessário enquanto estamos aqui até que Ele venha. Bendito seja o Senhor. E já é uma revelação do que está por trás do véu. O véu no significado espiritual e aqui revelação espiritual. O segundo tópico: Jesus o Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós hoje isso é uma frase que faz parte da cultura cristã aqui do Ocidente. Para quase todas as pessoas, para grande percentual das pessoas, se alguém disser, complete a frase: eis o Cordeiro de Deus que tira as pessoas sabem dizer, o pecado do mundo. Um alto percentual sabe completar essa frase. Mas naquele tempo não. Então depois disso foi que João entendeu, escreveu, né? Porque ele entendeu daí. A João também foi revelado sobre Jesus. Uma exceção, até que o Espírito Santo descesse. E quando ele ia passando, João Batista, né? Quando ele ia passando com seus discípulos, ele olhou para Jesus e disse: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas uma revelação de quem é Jesus assim, em massa, não tinha. Só para aqueles 120, após a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, lá no cenáculo. E depois dali, aí, o fogo foi se alastrando de mundo afora. Oh Deus maravilhoso! Então, Jesus, o Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que fora oferecido desde a fundação do mundo. Ninguém sabia disso antes do véu se rasgar. Mas, irmãos, se alguém nos contestar dizendo: como é que fica esse negócio? Ele foi oferecido desde a fundação do mundo. E o sacrifício da cruz do Calvário foi no dia 15 de Abib, do ano 30 ou do ano 31? E aí, como é que fica? Foi no dia 15 de Abib do ano 31? Ou 30? Ou foi desde a fundação do mundo? De fato, foi no dia 15 de Abib do ano 31 ou 30. Existe essa controvérsia aí histórica. Né? Mas
O decreto de Deus de que haveria um cordeiro sacrificado e oferecido em favor da redenção do homem desde a fundação, foi desde a fundação do mundo. Melhor dizendo, foi desde a fundação do mundo. Decreto, lá no Calvário. Execução do decreto. Decreto, desde a fundação do mundo. Deus já sabia o que ia acontecer. Execução do decreto, no dia 15 de abril do ano 31. Assim fica mais claro, né? Amado internauta. Bendito seja Deus. Então, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E diz o seguinte, lá do livro do Apocalipse, diz o seguinte: quando as pessoas salvas estavam adorando a Deus, adoravam e davam glória ao cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Era uma adoração feita pelos que estavam escritos no livro da vida do cordeiro. Está no livro do Apocalipse, capítulo 13, e lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, confirma isso. Esse cordeiro que foi oferecido desde a fundação do mundo. Então, foi nos revelado que nós temos um Salvador desde a fundação do mundo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus quando se lê o Evangelho, quando se crê no Evangelho, porque agora chegou um Salvador. Mas esse Salvador já estava decretado desde a fundação do mundo. Quando Jesus nasceu, que os anjos vieram dizer para os pastores que ele tinha nascido, os anjos tiveram um grande temor por causa do esplendor da glória dos anjos, né? Daquela luz em plenas trevas. Eles disseram, não tem mais, eu vos anuncio uma grande notícia que é para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Gerado, mas não criado. Porque ele é o Pai da eternidade. Ele foi quem criou tudo. Ele com o Pai e o Espírito Santo. Jesus com o Pai e o Espírito Santo. Mas desde a fundação do mundo já tinha havido sido sacrificado a favor da nossa redenção. Bendito seja Deus. São muitas revelações depois que o véu se rasgou. Ou seja, muitas verdades para Deus não era novidade, mas para a humanidade era. Mas quem estava além do véu, por trás do véu. Mas quando o véu se rasgou, agora apareceu, agora se revelou. E a terceira revelação é o seguinte: quem nele, Jesus, né? Quem nele crê tem a vida eterna. Hoje toda pessoa que diz que é cristão sabe disso. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus, como morreu Jesus? Eram aquelas perguntas curtas, simples, básicas de catecismo. Como morreu Jesus? Morreu pregado na cruz. Para quê? Para nos salvar. Toda criança sabe disso. Se for filho de um pai que vai para a igreja evangélica ou católica, todos sabem disso. O pai vai para a igreja, leva o filho, mandou o filho para um catecismo. O evangélico mandou o filho para a escolinha da igreja. Todo menino sabe disso. Mas naquele tempo não se sabia. Quem nele crê tem a vida eterna. Agora é preciso de aprofundar esse conhecimento. Tem a vida eterna porque é enxertado nele. Um galhozinho de uma planta, se tiver solto, ele morre. Mas se for enxertado em um tronco vivo, Jesus é esse tronco vivo, nunca vai morrer. Então é enxertado nele. E nesse enxerto dele passa pelo perdão dos pecados do passado, passa pela mudança, libertação e santificação no tempo presente, mudança de caráter, de personalidade, de conduta, libertação do mal do qual era escravo, santificação para Deus no tempo presente. E nesse enxerto também tem um terceiro ponto, a glorificação no futuro. Ou seja, o homem tinha a glória de Deus em si. Antes do pecado, sabia disso? O homem tinha a glória de Deus em si. É tanto que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Tem versão que diz, despidos foram da glória de Deus. Por isso que eles não vestiam roupa. A glória de Deus veste alguém muito mais do que uma roupa. E nós esperamos pelo retorno dessa glorificação. Eu me atrevo a dizer uma coisa, que essa glória que o homem vai ter, em virtude de ter sido enxertado em Jesus Cristo, na sua volta para buscar a igreja, vai ser superior àquela primeira que ele tinha antes do pecado. Porque tudo que Deus faz uma segunda vez, ele faz melhor. Bendito seja Deus. Até a glória do segundo templo foi maior do que a da primeira. E etc, etc. Isso está lá em João 5:24. Quem crê nele tem a vida eterna. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, que daquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é o que Deus está te oferecendo. Está nos oferecendo. Vibre com isso. Seja grato por isso. Se aposse disso.
E também em João 8,51 diz: em verdade vos digo que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Oh Deus maravilhoso, nunca verá a morte. Uma vez alguém disse: como crente morre? O crente aqui não é só evangélico não, tá? É quem crê no Senhor Jesus na palavra. Na verdade, quem crê no Senhor Jesus no evangelho, na palavra, é crente, é evangélico. Ele diz: quem nunca verá a morte. Quem guarda a minha palavra, nunca verá a morte. O guarda aqui é muito forte, viu? O verbo guardar. Guardar significa interiorizar. Não é só ouvir, no ouvido direito, sair no esquerdo, não. Ou se entrar no esquerdo, sair no direito, não. É guarda. Quem guarda a minha palavra nunca verá a morte. Não se sabia disso antes do véu se rasgar. O véu se rasgou para aparecer essa verdade, essa revelação, que foi entendida logo depois, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e com fogo do poder recebereis poder e servireis testemunha. Esse fogo incendiou o mundo com a verdade do Evangelho. E no final, no Evangelho de João ainda, 3 passagens de João, 11, 26. O contexto era a morte e a ressuscitação de Lázaro. Ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Você crê nisso? Se você crê nisso, você é uma das pessoas mais felizes do mundo. Bendito seja o Senhor. Essa é a mensagem de hoje. A palavra de Deus nos apela, a nossa resposta a ela, né? É o seguinte: o véu já foi rasgado para você? Para todos já foi, você faz parte do todo. Mas segundo a tua fé, ele já foi rasgado para você? Ou as revelações de Deus ainda estão lá por trás do véu? Ainda não apareceram diante de você? Seu coração ainda não sentiu? Seu intelecto ainda não entendeu primeiro? Seu coração não sentiu? A sua vontade não se entregou a ela? 2. Você é grato a Deus por isso? Se já se revelou? 3. Se o véu ainda está diante de você, clame forte ao Senhor para movê-lo. Clame forte ao Senhor para movê-lo. É preciso clamar forte. O que é clamar forte? Até os gritos? Não, você pode falar até só em pensamento. O forte aqui é a intensidade da sua fé, da sua confiança, da sua esperança num Deus que se preocupa conosco, num Deus que nos ama. E por último aqui, é só uma afirmativa, não é nem um questionamento. Jesus é o nosso templo, tabernáculo, santuário, sem divisórias. Porque naquele templo lá tinha as divisórias, né? Primeira parte, hoje chamaríamos de auditório, né? Pois é, era o pátio. O santo, que era o lugar dos sacerdotes, tinha um véu da primeira parte para a segunda, e tinha o segundo véu, como falou em Hebreus, da segunda para a terceira, que era para poder se dar a entrada no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo. Bendito seja Deus, Jesus é o nosso templo. Eu estou repetindo para que se grave. Tabernáculo, santuário, sem divisórias. Poderíamos agora dar 3 gritos de aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque o nosso Deus merece glória, honras, louvores e ações de graça. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, Deus te abençoe, Deus te liberte, Deus te cure, Deus te sare, Deus te ressuscite, Deus te reanime, Deus te renove, Deus seja contigo. De tudo que foi falado, o que tiver sendo necessidade tua, que Deus te conceda. Em nome de Jesus. Amém.